Bora falar agora sobre o São Paulo, com transferência nas próximas semanas, sem render qualquer centavo ao tricolor. Goleiro Leandro, formado na base do São Paulo e que em 2022 chamou demais atenção com um gol de falta, assim como o Rogério Ceni está de saída do clube. O contrato se encerra em dezembro, hoje ele é a terceira opção no gol. Rafael é titular, Yang é reserva e ele é a terceira alternativa. O contrato acaba em dezembro e o São Paulo também nem demonstrou muito interesse em renovar esse vínculo. Diante desse cenário, Leandro já começou a escutar propostas, só 20 anos de idade, completa 21 agora no mês de novembro. E entre as maiores alternativas está jogar em um clube pequeno de Portugal. São dois os interessados, as tratativas já estão em andamento e o Leandro precisa entrar em campo. Ele não joga desde a Copa São Paulo de Juniores, ou seja, seu último jogo em 16 de janeiro do ano passado. Diante da dificuldade em ver o Leandro prosperar com o Yang e com o Rafael à frente dele, o tricolor topou liberá-lo de graça. Não vai ficar com qualquer compensação financeira. Porque ele está ali para realmente, enfim, produzir o que o torcedor espera dele. Mas ele, nesse jogo em específico, não é a função do Luciano. Se a gente olhar para o Luciano, um camisa 9, um cara de presença de área, ele faz gols importantes, mas em uma outra função, né? É um cara que um elemento surpresa, um atacante que tem uma referência para os zagueiros, ele aparece ali de surpresa. E, enfim, então também não dá pra gente colocar na conta dele os gols desperdiçados, quando a gente olha para todas essas imagens e entende a capacidade que ele tem, que poderia, né, tomar decisões diferentes para fazer os gols. Ele vai ser cobrado por isso. E você fala da ausência Luciano, ele sabe, a entrevista ele deixa claro isso, ele fala nos dois jogos, né? Enfim, o quanto ele sentiu no primeiro jogo, mas o futebol é bacana porque você tem sempre uma segunda chance, e ele teve uma segunda chance também de produzir, de fazer gols que classificariam o São Paulo. Isso não aconteceu. Ele, né, a gente percebe também o abatimento dele na entrevista coletiva, o tamanho da responsabilidade que vai ser depositada sobre ele após essa eliminação, mas é isso, assim, o Luciano, na minha opinião, ele é um jogador importante do São Paulo, mas eu, particularmente, não sou São Paulino, né? Acho que o Bubu tem mais referência para falar, mas para mim, não. Olhando para outros ídolos, não. É porque ídolos, para cada um, é muito individual. Para a geração atual, é uma coisa. Se a gente pegar antigamente, se eu perguntasse pro meu avô, por exemplo, quem era ídolo, era o cara que representava dentro de campo, mas que tinha história de títulos, passagem importante, marcante. Para muitos hoje, se você perguntar, é o cara que representa o jogador, o torcedor no campo, que nem necessariamente é campeão. É isso, Ítalo. Você que é um torcedor, você olha assim do cara? Sim, identificação com a torcida, muitas vezes, né? Às vezes, por exemplo, tem muito jogador, todos pro Santa Cruz. O Santa Cruz tá numa fase que tá bem complicado lá, e tem jogador que, Santa Cruz não ganha título já tem um tempo e tal, e tem jogador que tem essa identificação com a torcida ali, que joga, a torcida gosta muito de ver o cara jogando com raça, e o cara que se entrega. Às vezes isso já é suficiente para o jogador virar ídolo. Nesse contexto, né? Porque às vezes, sei lá, um clube tá ganhando tudo, tá ganhando título e etc. Então, assim, é como se o sarrafo fosse mais alto pro cara virar ídolo, né? E aí tem um ponto. Quem é ídolo no Palmeiras hoje? Por exemplo, hoje no Palmeiras você vê aqui, tem o Palmeiras, vocês falam disso, trilho de vencedor. Gomes, Veiga, o Everton, caras que venceram. E tem um ponto importante. Eu vou jogar, por que eu fiz toda essa introdução? E aí o professor também vai opinar já, porque eu quero perguntar pro Bubu se o Luciano é ou não ídolo. Mas tem uma imagem. Ô Marcel, tem aquela imagem lá do vestiário para mostrar da incidência dele no vestiário? Para mostrar o quanto... Vocês vão ver uma imagem, professor? Olha que interessante, Capita. Você que foi... Quantos vestiários você já visitou? Uns 300 mil? Alguns. Olha lá. E jogando, né? Então o Bubu ia lá de vez em quando só para fazer matéria. Eu fiz outras coisas também. No vestiário do Morumbi eu fiz outras coisas. Olha lá. Olha o que acontece. O São Paulo só sobe depois que o Luciano vem, olha lá. Ele vem, aí ele passa dos caras e... puxa. Vambora. Entendeu? Ou seja, ele tem uma incidência no vestiário. Você vê que tem Lucas, tá todo mundo ali, ó. Então ele tem uma incidência no vestiário e ele vai subindo. Então, tem outros jogos também, só para mostrar que foi só uma vez. Tem outros jogos que acontece isso também, olha lá. Isso aí é o trabalho perfeito do nosso querido Lucas. Olha lá, ele passa, vambora. Aí acontece muitas vezes de ser uma superstição também, né, Capita? Pode ser também. Liderança no grupo. Mas é liderança, ele é um líder. Gostem ou não, ele é um líder. Exatamente. Mas o time que entrou ontem em campo era ele que tinha que buscar mesmo. Quem? Talvez o Rafael, o goleiro, que está adquirindo o Marcos Leonardo, né? Não entendi porque não entrou. Tá vendo como você... Nem o Bubu. Aí depois os caras... Tá vendo como você... A cara de ódio que o Bubu te olhou. Esperando a Olha o que ele tá fazendo. Quem que você queria que jogasse ontem? O Marcos Leonardo, não entendi porque o Crespo não colocou o Marcos Leonardo, né?
Já que o Luciano ali o Casares não colocou também. A gente tem um ídolo em comum que é o Grafite. Grafite campeão da Libertadores, campeão do mundo em 2025 e também meu ídolo do Santa Cruz é Flávio Caçarrato. Obviamente. Então, esses são ídolos para sempre. Você tem ídolo para sempre, tem ídolo do dia, do ano, de 5 minutos, de uma campanha. Imagino que o Thiago Galhardo não será um ídolo como foi o Grafite. Sim. Não será um ídolo como foram os grandes ídolos. Não, porque quando a gente fala assim, porque a representação é muito diferente. Vou dar um exemplo do Santos. O Santos está numa fase complicada da sua existência. Muitos já colocam o Brasão como ídolo. Pela personalidade dele em campo, por lembrar um pouco da época do Fábio Costa, por representar o torcedor ali da questão da garra, da entrega. Então, assim, para cada um é muito individual. Mesma coisa que perguntar, é genial, é craque, é super jogador, não sei. Cada um tem um tipo de critério. Aí, o torcedor tem a questão do sentimento. E a galera que tá falando, Luciano líder, não dá. Aí o Lucas Ferraz, o último a descer do ônibus, sempre o Emerson Alves. Tem a diferença de ídolo para a liderança, disse o Joanilson Araújo. Agora é a vez dele. Bubu vai ter que falar, professor. Acho que precisa defender uma coisa em relação ao Luciano. Né? Se ele tivesse feito o gol da vitória ontem, ninguém estava falando isso aí. E tem mais. Se machucaram todos os centroavantes do elenco. Se a diretoria não colocou a altura, aí vai sobrar tudo pro rapaz, que é o cara que dá a cara para bater ali. Bem ou mal, era ele que estava lá no meio tentando fazer os gols do São Paulo. Então também menos, né? Eu quero ouvir o Bubu. Vamos ouvir Rodrigo Bueno, porque de todos aqui a paixão e quem é São Paulo de verdade é ele. Ele que pegava ônibus, ele que via o Barbiroto. O Barbiroto jogou lá, não jogou? Não pegava ônibus que eu moro no Real Parque, eu vou a pé pro Barbiroto, tantos outros caras. Rodrigo Bueno, você que é tricolor, você é São Paulo, você sabe que é arquibancada. Bubu, o Luciano foi criticado pelo Miller, ídolo, disse, eu avisei vocês, olha lá, ele dá só xerique e não faz o gol. Pô, toda hora essa música, essa corneta aí também já... Vamos tirar. Carlão, tira porque... Até porque isso é do Milton Neves, né? Tira, Carlão. É do Milton Neves, que ele não quer mais. Vamos botar a trilha aí. Tem que pagar, Milton Neves vai cobrar isso aí. Tira, Carlão, tira. Vamos respeitar esse momento de dor do Bubu. Bubu, Luciano, é ídolo do São Paulo ou não? Não, não é. Eu cresci, primeiro jogo do São Paulo que meu pai me levou, foi a semifinal do Brasileiro de 77, 78. Eu, garotinho, tinha como ídolos Valdir Pérez e Zé Sérgio, meus primeiros ídolos do São Paulo. E ainda tinha o Chicão, tinha o Serginho naquele time. Eu gostava do Valdir Pérez e gostava do Zé Sérgio, que era um avião pela esquerda. Depois, São Paulo me encheu de títulos, dos mais diversos tipos, grandes jogadores, sempre craques de nível de seleção. E como eu já tenho uma certa experiência, eu não idolatro alguns jogadores, ou vários jogadores do São Paulo, que alguns dos mais jovens idolatram. Então, esse ano, o Luciano ganhou uma bandeira na Dragões da Real. Alguns fizeram uma bandeira, Luciano. Muitos dos jovens gritam, Luciano. Um tempo atrás, por exemplo, assim, tinha uma discussão se o Luiz Fabiano, que é o nosso companheiro, era ídolo do São Paulo ou não, porque ele fazia muitos gols, mas não entregava tantos títulos importantes. E aí tiravam sarro, porque artilheiro de gol inútil, o Dodô sofreu com isso no São Paulo. Vários jogadores muito melhores que o Luciano. Então, assim, eu não sou sommelier de idolatria. Cada um idolatra quem quiser. É isso. Você ama quem você quiser, você gosta de quem você quiser, você bate palma para quem você quiser, você dá like, curte, assiste, dá audiência para quem você quiser. Segue sua vida. Agora... Você dá like pro Luciano? Pra mim, eu não dou. O Luciano, eu concordo com o Miller em algumas observações. Por exemplo, o Luciano é um dos jogadores mais chatos do futebol brasileiro, já há muito tempo. Ele é muito chiliquento. Então ele reclama todo lance com a arbitragem e protesta, ele erra, ele acerta, ele esperneia, sabe? Passa do ponto. O que muita gente falava do Zubeldia, que é um cara que é fora da casinha, sai do controle. Então isso não agrega muito. O Luciano teve um bom momento no São Paulo com o Fernando Diniz, que acho que é o grande técnico para ele, é o cara que mais acreditava nele. Ele chegou a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Sim. Mas numa função que não era exatamente essa de centroavante. Sempre como um segundo homem ali, um segundo atacante. Ele vem demais, né, Bubu? E ele estava indo bem no começo da Era Crespo, quando tinha lá o André Silva, lá para trombar, para fazer um trabalho sujo ali na área e sobrava para ele. Então o Luciano é um jogador ruim? Não é. Eu comparo um pouco, eu estava falando aqui com o meu amigo que torce no Palmeiras, no Rio Branco,
que o Luciano é um pouco o Valdívia do Palmeiras. O que foi o Valdívia no Palmeiras? O Valdívia foi um bom jogador, não é craque, mas ele jogou numa época de muita carência de ídolos do Palmeiras. O Palmeiras não disputava grandes títulos, sofria, apanhava muitos rivais, era motivo de chacota. E o Valdívia conseguia ali ser um pouco de luz, de técnica num momento de trevas do Palmeiras, e ele provocava rivais. Valdívia fazia choro, postava coisa provocando, chute no vácuo. E aí a torcida do Palmeiras, carente naquele momento, olhava pro Valdívia como, esse cara é minha salvação, vou abraçar esse cara que é meu ídolo. Sendo que o Palmeiras teve muitos jogadores muito melhores que o Valdívia. E eu entendo, essa geração São Paulina mais recente é muito sofrida, é muito machucada. Então eles estão se acostumando a apanhar eliminações, a não ser protagonista, como disse o Casares depois de ganhar a Copa do Brasil, voltamos a ser protagonistas. Voltou nada, São Paulo hoje é coadjuvante no cenário nacional, não disputa título brasileiro, na Libertadores é com sorte para tentar chegar até as quartas, entendeu? O Luciano é isso. Nessa era São Paulina de carência de títulos, de carência de ídolos, de problemas financeiros, administrativos, ele é um cara que de vez em quando vai lá, faz um gol no rival, chuta a bandeirinha do rival, aí fazer uma bandeira lá, ele chutando a bandeirinha do rival, mas é mais por isso. Não é porque ele é um grande jogador, porque ele até foi importante em algumas conquistas. O São Paulo saiu da fila com o Crespo em 21 em cima do Palmeiras, ele fez o segundo gol do 2-0. O título que sai, tira o São Paulo da fila ali, ele vai bem naquela final, mas sempre como coadjuvante. Quando começou esse ano, de 25, qual que era o projeto São Paulino? O Quarteto Fantástico. Seria Lucas, Oscar, Luciano e Caleri. Nesse ano, praticamente o único que jogou foi o Luciano. Esse quarteto funcionou um tempo num jogo contra o Corinthians. Então, praticamente nesse ano esse quarteto não existiu. Acabou a era do Luciano no São Paulo? Eu acho que tem alguns jogadores no São Paulo, eu acho que o Luciano e o Arboleda vão terminar esse ano. Eles precisam fazer uma reflexão e o São Paulo também. São jogadores que estão há muito tempo no clube, que já tiveram bons momentos no clube, mas eu acho que talvez seja o momento de saída, o momento de fim de ciclo, porque vai desgastar. Então, enquanto eles ainda têm mercado, ainda tem clubes interessados, podem participar de algum bom negócio, acho que ao final do ano... Pera um pouquinho, vou inverter essa pergunta. O São Paulo atual, ele tem jogadores melhores que a Arboleda e Luciano? Ele tem perspectiva de reposição desses jogadores? Ele pode se dar o luxo na de abrir defesa, mão hoje do o São Luciano Paulo trouxe o Tolói bem. Ele vai bem. O Ferrarese estava sendo o melhor zagueiro do São Paulo. Ele não foi bem lá contra a LDU, falhou também. Mas até o Arboleda também falhou. O São Paulo tem, se não é maravilhoso, tem um Sabino ali para compor e tem um Alan Franco que é bom zagueiro. Então, assim, em quantidade de zagueiros, mais ou menos do mesmo nível... O Arboleda já foi melhor, né? Já foi melhor. Então hoje é um questionamento, especialmente porque o Arboleda também falha muito em jogos decisivos. O Birner lembra muito disso. Tá, e o Luciano? E o Luciano é o seguinte, ele não, por exemplo, ele veste a camisa 10 do São Paulo, que é uma camisa, como quase todo grande clube brasileiro, tem muito orgulho da sua camisa 10, dos seus grandes camisas 10. Então, ele não é o Daniel Alves, que deram uma camisa 10 por marketing e foi um tiro na água, mas o Luciano carregar a 10 do São Paulo tem algo errado nisso. Não pode ser. A camisa 10 do São Paulo precisa ter algo a mais, que não serve para o Luciano. Então, eu acho que também é o caso, talvez, ele já teve propostas de ir, acho que para o mundo árabe ali e tal, não sei o quê. Talvez seja o caso de ele mesmo. Mas esse elenco do São Paulo, se você olhar para todo o elenco, até Oscar, Lucas, você não tem um camisa 10. Então eu teria que tirar a 10, né? Tirar a camisa 10 enquanto não chega esse jogador. É que o Lucas tem uma cara de 7. Tem um jogador hoje que você fala, pô, esse tem a cara de camisa 10. A camisa 10 do São Paulo cairia melhor no Lucas e no Oscar do que no Luciano. Eu também acho. Eu sei, mas o Oscar não dá pra gente olhar pra Oscar. Uma que o número não é, né? O Oscar é uma outra função. E o Oscar não joga, né? Não, e outra coisa. A gente tá, assim, se o São Paulo tivesse um 9, né, que é só tirar um pouquinho, que o professor falou, tirar um pouquinho o peso do Luciano, só pra gente... Se o São Paulo tivesse um 9 nesses dois jogos, tudo que o São Paulo apresentou, tivesse um 9, o André Silva, o Caleri... 9 de hierarquia. É isso, o Caleri tava classificado. O Caleri é mais ídolo. A gente não ia estar pegando tanto no pé do Luciano. Um cara que... O Caleri é mais ídolo. Porque o Luciano seria o segundo atacante, o Luciano continuaria produzindo. Chama-se Rafinha. O líder do vestiário do São Paulo, ele era no Flamengo, o Rafinha.
Mais uma vez para a Conmebol Libertadores de 2026. Vamos chamar o Mendel Bidlovski, ele está na frente do Centro de Treinamento da Barra Funda, para trazer as últimas informações, para saber então como é que está esse dia seguinte. Fala, Mendel, bom dia mais uma vez. É isso mesmo, bom dia, Marcela, falando do São Paulo que vive, né, essa ressaca da eliminação da Conmebol Libertadores, como a gente viu aí na reportagem, com erros defensivos, tanto no jogo de ida como no jogo de volta, e também sofrendo com a falta de gol. São Paulo não faz gol nas últimas 3 partidas, no jogo de ida contra a LDU, depois no jogo contra o Santos, Campeonato Brasileiro, e agora no jogo de volta contra a LDU. Foram 3 derrotas, São Paulo sofrendo bastante. Tem jogadores importantes do ataque que estão no departamento médico, o Caleri, o André Silva. A gente viu aí também o São Paulo sofrendo bastante também com o Marcos Antônio, o Ferrarés, jogadores que na véspera do jogo contra a LDU também sofreram problemas, também não estiveram à disposição. São Paulo, então, que perde a segunda partida, perde o jogo de ida também, está eliminado, agora pensa no Campeonato Brasileiro. O técnico Hernan Crespo disse que essa é a realidade do São Paulo. São Paulo passou das oitavas de final, chegou às quartas e agora 7º colocado do Campeonato Brasileiro, tenta uma classificação para a Libertadores do ano que vem. Teve uma discrepância entre informações em relação ao Oscar. São Paulo vinha informando que o Oscar vinha treinando sem restrições, existia até a expectativa que ele estivesse à disposição para essa partida contra a LDU, ele não foi relacionado, e o Crespo na entrevista coletiva disse que o Oscar não tem treinado com os companheiros, por isso não foi relacionado, e a assessoria de imprensa do São Paulo explicou que essa discrepância nas informações é porque o Oscar não tem treinado no treino coletivo do São Paulo. Bom, depois da classificação, a LDU nas redes sociais fez uma publicação dizendo que definitivamente o Morumbi te mata. E essa declaração acabou tendo uma resposta do Nacional do Uruguai. Publicou nas redes sociais também uma nota repudiando essa publicação da LDU. É um tema sensível para o Nacional, né? Lembrando que o Juan Esquerdo, no jogo contra o São Paulo, no Morumbi, sofreu uma arritmia cardíaca, acabou morrendo. Então o Nacional fez essa publicação, a LDU então removeu a publicação dela e agora não tem mais essa publicação nas redes sociais. São Paulo agora se prepara para o Campeonato Brasileiro, segunda-feira tem a partida contra o Ceará. Voltando então ao Campeonato Brasileiro, São Paulo eliminado na Copa do Brasil, eliminado na Libertadores, agora pensando somente no Campeonato Brasileiro. Marcela. O Luciano não é esse cara, nunca foi esse cara. E assim, exatamente. A sorte da diretoria do São Paulo, é que é um clube da mesma cidade do Corinthians. Porque no final das contas, quando vai se discutir gestão de futebol aqui em São Paulo, o Corinthians é tão caricato, as coisas que as últimas diretorias do Corinthians fizeram são tão caricatas, que daí São Paulo fica na sombra. Os erros da diretoria de São Paulo são ofuscados. Porque a diretoria de São Paulo vem fazendo um trabalho cheio de problemas já há muito tempo, e já há muito tempo mesmo, coisa de mais de 10 anos. O São Paulo não vem tendo uma gestão boa e vem deteriorando a instituição São Paulo. Só que isso acaba ficando ofuscado, porque muitas vezes se fala no rival, no maior rival que está num buraco ainda maior. Mas o problema do São Paulo é sério. O São Paulo tem uma dívida que não para de crescer, é que não é tão grande quanto a do rival, mas não para de crescer. Não tem resultados em campo, é que do rival ficou lutando contra o rebaixamento. Então, não é a grama do vizinho mais então, verde, vamos esquecer a grama do vizinho é mais podre. Vamos esquecer que o Corinthians existe. Vamos pensar no São Paulo, que o torcedor do São Paulo tem que pensar no São Paulo, né? O São Paulo tem uma dívida que não para de crescer, tem um trabalho de base que salva o time em vários aspectos, porque ainda tem uma produção de jogadores que meio que garante que o São Paulo nunca faça campanhas muito ruins. Então o São Paulo muitas vezes faz campanha de meio de tabela. Teve risco de rebaixamento ali há um tempinho atrás, o Hernani salvou, mas fora isso, o São Paulo em geral consegue se posicionar no meio da tabela, a base fornece alguns jogadores e o São Paulo tem um pouquinho de estabilidade ali, técnico, o Zubeldia ficou muito tempo ali, o Crespo é um técnico que voltou agora, mas já tinha trabalhado, o Luciano, o Arboleda, Rafael, tem alguns jogadores que ainda mantêm uma certa base, então dentro de campo os resultados não são horrorosos, mas também você não vê o São Paulo indo para algum lugar. Você viu o São Paulo se aproximando do Palmeiras e do Flamengo, que são as duas referências do futebol brasileiro? Não. Ou pelo menos se aproximando do que o Botafogo vinha fazendo?
Agora o Botafogo deu uma bagunçadinha, mas o que o Botafogo... Você não vê o São Paulo sair do lugar. Você não vê o São Paulo se aproximar. E o São Paulino tem muito essa coisa de soberania, eu sou a maior instituição do futebol brasileiro, um clube que está sempre adiante e tudo. O São Paulo não está adiante de clube de alguns dos principais rivais há muito tempo. Há muito tempo, mas fica se defendendo nessa. E como você vai ver um noticiário sobre gestão do futebol, o rival tá sempre pior, né? O Corinthians, o Santos foi rebaixado, o Corinthians é uma bagunça completa. A gestão do São Paulo vai passando, mas tem muito problema lá. E fora o departamento médico. E pode correr. E tem muito São Paulino que tá preocupado, que assim, acha que um dia isso vai estourar. Ainda não estourou, mas pode estourar. E o departamento médico, né, que era o maior orgulho do São Paulo um tempo atrás. Refis, vamos pro Refis, que lá lembra? Dá jeito, todo mundo se recupera, já não é mais desse jeito, já não acontece. E ainda tem uma briga entre o Belmonte e o Casares. O que é que isso vai acontecer? Será que a consequência da eliminação vai ser o Belmonte sair da diretoria de futebol do São Paulo? Isso pode acontecer, e pode acontecer inclusive antes do final do ano. Informação ontem que conversávamos com o André Plihal. Falando sobre o Luciano é aquele jogador que o torcedor abraça, gosta, chama, mas ontem acabou perdendo muitos gols. De alguma forma, ele vai ter de se reencontrar também, até emocionalmente, por tudo que ele viveu na noite de ontem, no primeiro jogo também contra a LDU. O André Silva fez muito bem, né, pro Luciano, nesse período que ele esteve em campo, assim, o André Silva, né, antes da lesão. Porque o São Paulo, ele inicia a temporada sob o holofote de Lucas, de Oscar, aquele jogo contra o Corinthians ainda no Campeonato Paulista, enfim, algumas coisas acontecem ali. Aquele jogo, acho que dá aquela expectativa, mas o quarteto, será que dá para montar com o quarteto? Quem que vai sair? Enfim, ainda tinha um Calera à disposição. E aí o São Paulo passa por essas lesões e quase sempre vira para o Luciano a expectativa. De quem vai chamar a responsabilidade? Vira para o Luciano. E por vezes ele não conseguiu ser esse protagonista, né? Esse responsável por fazer o São Paulo dar certo. Essa é a grande verdade, né? Cai nas costas dele a responsabilidade por fazer o São Paulo dar certo, com as ausências de outros jogadores. Quando há um encontro com o André Silva, os dois se complementam muito. Então, assim, o André Silva marca, o Luciano dá assistência, o Luciano também marca, enfim. Só que daí o André Silva se machuca. E aí, mais uma vez, vira, né, a lupa pro Luciano. Agora tá na sua conta, o Ferreirinha não pode contar sempre, também passa por lesão, às vezes também não é escolha. Com o Crespo, o esquema tático não inclui de saída o Ferreirinha, mesmo ontem ele entrando, mas o esquema tático de saída não é com o Ferreirinha. Mas assim, não dá para tirar a responsabilidade dele, principalmente nas duas partidas, porque lá ele também perde gols. Né? Lá no Equador. E ontem ele também perde oportunidades. É verdade. Mas eu acho que ele entra no pacote. Eu acho que ele entra num São Paulo que, falando dessas eliminatórias, não produziu em nenhuma fase do jogo. Assim, o Rafael a gente tira de contexto, porque quando foi exigido das poucas vezes deu conta do recado. Mas assim, defesa, ataque, o primeiro tempo lá, o meio de campo não existiu. Só melhora quando o Marcos Antônio começa a dar uns passinhos à frente e trabalhar com os jogadores se associando. A torcida tricolor viveu dias de esperança e expectativa pelo retorno de Oscar aos gramados. Antes do duelo decisivo entre São Paulo e LDU, pela Libertadores, muitos acreditavam que o camisa 8 poderia finalmente voltar a ser relacionado. Desde julho, quando sofreu fraturas nas vértebras lombares em um clássico contra o Corinthians, Oscar não atua, e após algumas comunicações otimistas do clube, a confiança dos torcedores aumentou. No último domingo, 22, o site oficial do São Paulo chegou a reforçar a ideia de que o retorno estava próximo, afirmando mais uma vez: o meia Oscar participou de todos os trabalhos com bola ao lado dos companheiros, além de realizar um complemento físico, recuperado de fraturas em 3 vértebras lombares. O camisa 8 trabalha sem restrições desde a última sexta-feira 19. As palavras deram combustível ao sonho da torcida. Muitos imaginaram ver Oscar novamente no Morumbi, liderando o maior-campo e trazendo qualidade técnica a um time que sente sua ausência. Mas a realidade veio à tona de forma inesperada e dolorosa. Crespo revela a verdade após a eliminação do São Paulo na Libertadores. O técnico Hernan Crespo surpreendeu na coletiva de imprensa. Com franqueza, desmentiu as versões divulgadas recentemente e esclareceu a real situação física do jogador. O Oscar não treinou. Não sei quem comunica a vocês. Desde quando teve essa lesão, o Oscar não tem possibilidade até hoje de jogar. Eu espero que talvez seja um milagre antes da data FIFA. Não podemos relacionar o Oscar
Ele caminha, mas sente dor, afirmou Crespo. A revelação caiu como um balde de água fria. Enquanto comunicados oficiais falavam de treinos e recuperação, o treinador deixou claro que o meia sequer participou das atividades na semana da partida. Oscar sofreu fraturas nas vértebras lombares L1, L2 e L3 após choque com José Martínez. Desde então, o camisa 8 está afastado, e mesmo com todo o esforço da equipe médica, a previsão de retorno segue indefinida. A próxima data FIFA, entre os dias 6 e 14 de outubro, foi citada como possível referência, mas a chance de retorno é considerada remota. Nesse período, o tricolor encara Ceará, Fortaleza e Palmeiras, e a tendência é que Oscar siga fora, priorizando o tratamento. Essa situação gerou frustração em muitos torcedores, que se sentiram enganados pelas mensagens oficiais. Ao mesmo tempo, também desperta um forte sentimento de carinho e apoio ao jogador, que vive um momento difícil na carreira e tem um respeito da torcida pelo que representa. Agora é o momento de o torcedor verdadeiro se manifestar. Você acredita na recuperação de Oscar? Acha que o clube errou ao criar expectativas irreais? Ou prefere focar no apoio ao meia, que tanto já vestiu a camisa com raça e talento? Deixe sua mensagem de coração nos comentários. Mostre sua paixão pelo tricolor, seu apoio ao Oscar ou sua indignação com essa situação. A torcida precisa se unir, seja para cobrar transparência, seja para fortalecer um ídolo que está lutando para voltar.